Você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Saudações, nação cuscuzeira! E aí, galera encarnada e desencarnada, como é que vocês estão? Então, vocês vão contar depois, porque agora, como estamos iniciando mais um Cuscuz, eu estou muito feliz por mais uma quinta-feira. Estamos aqui todos e todes e todas reunidos e reunidas e reunides. Então, bora iniciar nosso Cuscuz de hoje, que está top 1000, ó, só o pipis. Então, eu gostaria de fazer o quê? Para a gente iniciar, já que estamos em um momento bem delicado, nosso planeta, que tal fazer uma boa prece para iniciarmos o nosso Cuscuz? Eu convido a Iraci para fazer a nossa prece. Iraci, se você está entre nós, diga sim, batendo 2 vezes, não só uma. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia e boa tarde, dependendo de quando vocês forem assistir. Então, vamos começar pensando em paz. Ressoando paz nos nossos corações, porque a paz começa individualmente para gerar coletivamente. O Mestre Jesus, o Senhor da Paz, ilumina o nosso planeta e coloca paz nos corações dos homens, especialmente aqueles que detêm o poder. Que o diálogo, que a conversa seja o que aconteça e não as armas. Olhai, Senhor, e tende misericórdia de todos nós, que somos falhos, mas precisamos da tua misericórdia e da tua paz, do teu amor. Olhai por as terras da Europa, do leste europeu, que está em guerra, por aquelas pessoas que estão partindo de forma brusca, e que estão também tirando a vida do próximo. E olhai principalmente, novamente peço, pelos governantes do mundo que detêm o poder de acabar com os conflitos, mas colocai paz no coração de todos nós, porque a paz individual reverbera e torna-se paz coletiva. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos para o segundo passo, que é uma boa música para harmonizar. DJ JP, solta o som, rapaz. Agora você vai ouvir. Mais uma novidade. Na melhor rádio. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração
vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Galerinha encarnada e desencarnada, como anda o nosso bloco Unidos do Cuscuz com o Espiritismo? Vamos fazer já a nossa contagem de nota para cada comissão de frente, de trás para frente, de lado. E aí, galerinha encarnada e desencarnada, já preparou teu cuscuz com glitter hoje? Preparou ainda não? Pois anda, cuida. Pega a tua água frutificada para descer um pouquinho o cuscuz espiritual e o físico. Então, galera, vocês devem estar se perguntando, vala-me Deus, quem é essa menina? Aqui quem fala é esta camponesa, esta singela locutora, Paloma Benício. Aí vocês devem estar se perguntando mais uma vez, e que tema é esse hoje que essa menina tanto fala em carnaval? Bem, já pegamos aqui o spoiler, né? O tema de hoje é, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. É, gente, estamos sozinhos não, para puxar o trio elétrico dessa encarnação, não estamos sozinhos não, hein? E quem é que vai apresentar hoje o nosso querido convidado, seu Alcides, do Centro Espírita Lar dos Humildes? Um beijo, cheiro e um cuscuz com queijo para todos do Centro Espírita Lar dos Humildes. Seu Alcides, sinta-se à vontade, muita paz e muita luz. E arroche! Seu Alcides está entre nós, ligue o microfone. Desculpa, gente. Boa noite para todas e para todos. É sempre uma alegria, né, ser convidado para falar na rádio o nosso cuscuz com o espiritismo, não é?
que realmente muito dinâmico, muito descontraído esse momento. E daquilo que vamos falar hoje, que é sobre o Carnaval, inclusive o título muito sugestivo, né? Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, é uma correção, né? Quem somos nós para corrigir uma música de Caetano Veloso, né? Mas na música ele diz, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, porque a visão dele é a visão materialista. Mas nós, espiritistas, sabemos que atrás do trio elétrico vai uma multidão de espíritos que já desencarnaram e que amam o carnaval como muitos encarnados. Então, não é só encarnados que vão atrás do trio elétrico, os desencarnados também. E nós vamos conversar brevemente, porque o tempo também não nos permite ir muito longe, sobre essa festa. Essa festa que pode ser considerada como uma das mais antigas do mundo, só que com outras versões. No início, né, lá na Grécia Antiga, por época da colheita, né, de uvas, quando a colheita era muito farta, eles realizavam uma festa regada a vinho, né, em homenagem ao deus Baco. E imagine o que corria nessa festa, né, regada a vinho, né? Então o bicho pegava, né, como tem costume de dizer na gíria. Mas isso foi passando, né, de geração em geração e chegou aos nossos dias. E o Brasil, a pátria do Evangelho, né, temos certeza disso, não temos dúvida, aqui na pátria do Evangelho, ele tomou uma outra conotação. A princípio, nos séculos passados, né, século XX, século XIX, o Carnaval era uma festa familiar, onde não havia abusos, né, onde não existiam drogas, né, somente o álcool, mas assim mesmo as autoridades policiais elas eram muito rígidas e o povo naquela época obedecia, porque também a população era bem mais reduzida do que hoje. Depois nós tivemos, no início do século XX, a grande peste, não é? A gripe espanhola, que dizimou, segundo dados oficiais, mais de 50 milhões de pessoas. E no Carnaval de 1921, que foi o primeiro carnaval após a gripe espanhola, porque durante a gripe espanhola, 18, 19 e 20, não aconteceu o carnaval. E a população era mais obediente do que a de hoje, não é? A de hoje pede-se para não usar para se usar máscara, para evitar o aglomeramento, né, de pessoas, ou aglomeração, né, de pessoas, mas parece que as pessoas não estão aí, não temem, muitos não acreditam, muitos negam a ciência. Então, no Carnaval de 1921, foi um carnaval estrondoso. E acreditamos que, a partir desse Carnaval de 1921, as coisas começaram a mudar, a ter uma outra conotação. Por quê? Depois de 3 anos em que a população estava represada, né, estava contida pelas autoridades sanitárias, então houve uma explosão, primeiro de alegria pela peste, né, ter se extinguido, na maioria dos casos, e também porque eles estavam com sede de carnaval. Então, acreditamos que, a partir daí, o carnaval teve outra conotação. E nos nossos dias, nós sabemos que o carnaval é uma desculpa para as pessoas tirarem as máscaras. Eles não colocam a máscara, eles tiram as máscaras e fazem tudo aquilo que durante o ano não tem coragem para fazer. E como o próprio título da palavra carnaval, que vem da antiguidade, significa carne
nada vale. Carnaval, abreviatura das 3 primeiras sílabas, né? Carnaval. A carne nada vale. Então, pode-se fazer o que quiser, o excesso. Isso para as pessoas que não têm conhecimento da vida espiritual, que não têm noção do que nesses dias, invisivelmente aos nossos olhos físicos, ocorrem. Porque, na realidade, nós que somos espíritas e respeitamos aqueles que não pensam como nós, que certamente muitos estão nos acompanhando, e com todo respeito à forma deles pensarem, nós pensamos diferente. Por quê? Nós estudamos essas relações do mundo invisível com o mundo visível. E esse mundo invisível, ele é muito maior do que o mundo visível. Segundo o Espírito Emmanuel, 2/3 estão desencarnados. Então, a população da Terra total, ela gira em torno de 21 a 24 bilhões de espíritos. Nós temos encarnados cerca de 7 bilhões e meio a 8 bilhões. Então, esse mundo desencarnado, ele exerce uma pressão sobre o mundo encarnado. E eles se alimentam dos nossos pensamentos, das nossas vontades. E quando chega essa época, aqueles que trabalham em grupos mediúnicos sabem o que eu estou dizendo. Ao se aproximar o mês do Carnaval, os médiuns começam a ter sensações diferentes, começam a ser, digamos assim, atacados por vibrações que não são muito boas, não é? E como o médium é muito sensível, ele sente isso. Por quê? Porque muitas pessoas, não vão dizer que é toda a população, nós sabemos que não é. Muitos não gostam de carnaval, muitos gostam do carnaval para viajar para um lugar sossegado, né, como se fossem umas férias. Isso no nosso país, em que o país parava, esse ano talvez não pare, graças a Deus, mas o país parava. Na Europa, países como a Itália e a cidade de Gênova e Veneza, o carnaval é só à noite. Durante o dia eles trabalham e à noite vão para os clubes, né? Até carnaval de rua também, mas um carnaval bem menos, digamos assim, agitado como no Brasil. Já no Brasil, não. Há esse período de sábado até a terça-feira, retornando às atividades na quarta. Era assim até o início da pandemia. Mas acreditamos que o pós-pandemia, as coisas vão continuar, porque o carnaval está no sangue da maioria dos brasileiros, podemos assim dizer. É um hábito já adquirido, que vai ser difícil apagar, né, dos brasileiros esse desejo do carnaval. Mas esse ano, né, as autoridades, como as nossas autoridades do Ceará, eles realmente resolveram que não haveria feriado, porque o feriado estimularia as pessoas a se dirigirem ao carnaval nas praias. E não tendo feriado, as pessoas têm que comparecer aos seus respectivos trabalhos. E isso é bom, porque nós estamos vivendo um período de recuperação financeira. As dívidas, né, do povo, a fome, a miséria, não é? Campeia entre nós. Então, não há motivo, meus irmãos, nesse momento, para festejar. Festejar o quê? O combustível a quase R$10, o botijão de gás a R$120. Isso é motivo de festejar alguma coisa? Os alimentos dispararam de preço. Os nossos irmãos da Bahia, de Minas, do Espírito Santo e agora do Rio de Janeiro, muitos perderam seus familiares e seus bens materiais. E agora, para completar, surgiu essa guerra, né? Que
queira Deus que não se prolongue, se torne um ato, não é, que venha reunir outros países em defesa de outros, como aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Deus queira que não, porque todos sofreremos. Mesmo à distância, nós sofreremos com o preço dos alimentos, com o preço do petróleo, que vai influenciar nos fretes. A maioria dos fretes brasileiros são por rodovia, é o óleo diesel. Então, tudo vai encarecer se o combustível encarecer mais. Já estávamos no limite. E aumentando mais, não sei o que vai ser de nós, do povo brasileiro, não é? Então, não há motivo aparente para festejar. Festejar o quê? O nosso sofrimento? Eu acho que isso é masoquismo. Isso não cabe na mente de uma pessoa inteligente, não é? E, então, o carnaval tem essa outra realidade que nós não enxergamos, que são os nossos irmãos do plano espiritual. E eles são atraídos para junto de nós pelos carnavalescos. Porque eles começam a planejar, a idealizar o que vão realizar durante o carnaval. Aí, nesse momento em que eles pensam que vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão beber todas, vão fumar todas, vão cheirar todas, eles atraem aqueles espíritos que também gostam dessas coisas. E, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles são monstruosos. A fisionomia deles é monstruosa. Então, se todas aquelas pessoas que vão atrás do trio elétrico pudessem perceber a nuvem que vai sobre a cabeça deles, flutuando, provavelmente eles não repetiriam no ano seguinte, porque é terrível. Então, graças à espiritualidade, no ano de 1982, o nosso querido Divaldo Pereira Franco recebeu uma obra magistral, intitulada Nas Fronteiras da Loucura. Foi ditado ao médium Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse nome já dispensa, não é, qualquer comentário, porque Manuel Filomeno de Miranda, ele nos deixa um legado sobre mediunidade, sobre obsessão extraordinário. Então, eu aconselho a vocês, né, principalmente quem gosta de carnaval, a ler esse livro, Nas Fronteiras da Loucura, não é? Edição da livraria Alvorada, né, que é a editora lá da Mansão do Caminho, e esse livro contém várias histórias. O principal desse livro é o seguinte: até 1982, e eu digo isso de cadeira porque eu vivi esse momento, lá no Rio de Janeiro, as casas espíritas fechavam na sexta-feira à noite e só reabriam na quarta-feira de cinza. Todos iam passear, iam descansar, né? Porque o espírita, eu acredito que a maioria não gosta realmente de folia, né? Então, a maioria é para o campo, para as serras, né? Para as praias mais tranquilas, para repousar, para fazer cultos, não é? Entre amigos, reuniões, seminários. Mas, a partir desse livro, o movimento espírita tomou outro destino. As casas não fecharam mais no carnaval. Por quê? Porque esse livro conta que, durante o carnaval, Dr. Bezerra de Menezes, ele reúne uma equipe muito numerosa e ele começa a trabalhar em socorro daqueles que são feridos, daqueles que desencarnam por acidentes ou provocados por obsessores, ou aqueles que se suicidam. Então, ele pedia que as casas espíritas permanecessem abertas, pelo menos para estudos do Evangelho, porque essas equipes encarnadas liberariam, né, energias para que eles pudessem transformar em medicamentos. Então, o movimento espírita, a partir desse livro, tomou uma outra conotação. Eu falo no Rio de Janeiro, onde eu estava nesse período, né, de 82. Então, ele aqui narra várias histórias. E como o nosso tempo não permite, eu vou citar uma que ele intitulou
Trama na Treva. Olha que título sugestivo, não é? Então, esse capítulo, Trama na Treva, ele conta a história de dois casais. O casal Júlia e Otávio. Otávio era médico. A Júlia começou a sentir os efeitos da mediunidade nascente, né? Quando a mediunidade surge, ela surge com várias influências, né, físicas e espirituais, e ela, então, foi encaminhada, né, por amigos a uma casa espírita, por um casal amigo chamado Raulina e Marcondes. Então, o Otávio era médico e ela começou a conhecer a doutrina espírita e aquelas influências foram acalmando-se. E eles resolveram estudar a doutrina espírita. O casal Raulino e Marcondes já frequentavam. Esse casal, eles eram oriundos da colônia, nosso lar, e recebiam uma atenção especial. Então, eles foram o porta-voz para o casal Júlia e Otávio. E o doutor Otávio já estava se preparando para atender as pessoas do centro espírita que não podiam pagar uma consulta médica, como é muito natural nas nossas instituições, não é? E o Marcondes era engenheiro civil e reencarnou com planejamento de construir uma obra para a proteção a crianças. Então, vejam que eram dois casais que tinham sentimentos nobres, só que eles gostavam do carnaval. E eles prometeram, fizeram um compromisso, os quatro, que este seria o último carnaval da vida deles. E queriam aproveitar, e foram para um baile. Então, esse pensamento é um pensamento muito comum. As pessoas não pensam do que existe do outro lado. Do outro lado, tinha um companheiro que odiava a Júlia, um espírito desencarnado. E o Manuel Filomeno de Miranda, ele diz assim: no ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que a médium, prestem atenção, que a médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos, que lhe perturbariam o equilíbrio, tornando-se fácil presa de situações e influências nefastas. Então, por que nós recomendamos, principalmente aos médiuns, que não compareçam a esses bailes carnavalescos? Por quê? Porque a sensibilidade dele é muito maior. Todos aqueles outros que lá estão, já estão no ambiente deles. Eles não vão se preocupar com eles. O que vai chamar atenção são esses que não são do grupo. E eles vão assediar. É isso que o Manuel Filomeno de Miranda está dizendo. E ele continua dizendo assim: as entidades adversárias que conhecem as fraquezas humanas, por as possuírem também, como quase todos nós, e que dão plantão ao lado das suas vítimas em potencial, a fim de melhor conhecer-lhes as debilidades, contavam por antecipação com esse triunfo. Então, esse inimigo do casal Júlia e Otávio, eles estavam planejando uma situação muito deprimente. E os quatro não sabiam disso. Então, vejam como muitas vezes nós somos ajudados sem perceber. Eles nunca ficaram sabendo do que aconteceu no plano espiritual, mas aqui o Manuel Filomeno de Miranda escreve para a gente, né? Olha só, aí o obsessor-chefe reuniu 6 obsessores, 6 espíritos para obsediar os dois casais. Ele diz assim, o chefão: irei utilizar-me de Júlia, que vocês conhecerão, atirando sobre ela um maníaco sexual embriagado, para gerar confusão. Antes, inspirá-la-ei a bebida, a absorver o agradável odor do lança-perfume. Naquela época era muito comum o lança-perfume. Para aturdi-la. Enquanto ela se entrega à libação, atuarei sobre Otávio, que relutará, cedendo aos apelos da mulher amada.
O amor dessa gente é o ótimo veículo para os nossos planos. E ele sorriu sarcástico e galhofeiro. Então, o plano era, durante a festa, né, o uso da lança-perfume, que embriagava também, o cheiro, né? Eles botavam no lenço e cheiravam. Eles procurariam um maníaco sexual embriagado que se atiraria sobre ela. O marido ia em defesa da esposa, o outro casal também, e aqueles 6 atuariam sobre o casal, Raulina e Marcondes, perturbando-os, né? Fazendo com que eles ficassem assim, fora de controle. E eles sairiam da reunião às pressas, tomariam um veículo, e eles iriam dentro do veículo, perturbando até que o veículo se chocaria com uma árvore, ou então cairia no barranco, e todos 4 pereceriam. Era o plano desses obsessores. Então, vejam o que existe do outro lado e que nós não sabemos. Aí, o que aconteceu? Quando eles já estavam saindo para realizar essa premeditação, o obsessor diz assim: irmãos, já é tempo de cuidar... Desculpem. Quando eles estão saindo, o doutor Bezerra se faz presente, se faz visível para eles. Aí o doutor Bezerra diz assim: irmãos, já é tempo de cuidar da vossa paz. Aí a resposta dele. Aí o obsessor diz assim: não o escutem, ele é conhecido como perturbador dos nossos planos e serve do outro lado da linha. Ele identificou o doutor Bezerra. Aí o outro lado da linha eram os espíritos do bem. Aí o doutor Bezerra diz assim: não desejo interferir nos vossos planos, que vos pertencem. Ocorre que soa o momento de encontrardes a vossa paz. O desequilíbrio é ácido a queimar quem o transporta. Aí o obsessor diz assim: saiamos daqui, vamos. Este é o nosso momento, e o infame vem perturbar-nos. Chamando o doutor Bezerra de infame, né? E os demais espíritos, quando estavam saindo, o doutor Bezerra viu que o obsessor não o atenderia. O que ele faz? Mentalmente, ele convida um espírito que foi na terra um sacerdote, né? E quando eles já estavam saindo, esse sacerdote se faz visível e o obsessor cai de joelhos, né? Então, quando ele cai de joelhos, ele pede para se confessar ao padre, né? Frei Arnaldo. E subitamente, dominado pelo eclodir de emoções durante represadas, tombou de joelho a suplicar ao obsessor: confessai-me que sou um desventurado, a fim de que possa alcançar o perdão de Deus e consiga rever minha mãe. Aí, nesse momento, dá entrada a mãe dele com o seu filhinho, que ele não viu mais. Aí pronto. Aí ele se derreteu, ali a trama desapareceu. Quer dizer, e eles voltaram para casa tranquilamente, sem sentirem nada. Então, é isso, meus irmãos, que nós temos que temer. É essa legião que é invisível aos nossos olhos, mas dentro dessa legião, muitos poderão ser nossos inimigos do passado. Então, vamos respeitar quem gosta de carnaval. O espiritismo não proíbe nada, não proíbe os seus adeptos de frequentarem bares de carnaval. Agora, vão sabendo do que vão encontrar lá. Essa é a orientação da doutrina espírita. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Excelentes colocações, seu Alcides. Galera, bora lá repor nossa cumbuca de cuscuz e de água fluidificada, que já já voltaremos. E nada melhor como uma bela música. DJ JP, solta o som, rapaz! Web Rádio Fraterno, a sua melhor opção. A rádio que traz paz ao seu coração.
no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à Estamos de volta com o nosso Cuscuz com Espiritismo e a nossa segunda parte é o quê? O conhecidíssimo, mais conhecido que a Noite de Paris e de Milão, nosso Cuscuz no Pinga Fogo no Cuscuz, isso mesmo. Então, já tem gente aqui com o braço e a mão assim, que tá cansada assim, de ficar levantada. A Isabel já tem a sua primeira pergunta para o seu Alcides. Fala, Isabel, que seu Alcides lhe escuta. Boa noite a todos os ouvintes da nossa rádio na noite de hoje. Alcides, quando você fala sobre essa obra Nas Fronteiras da Loucura, levanta muitos questionamentos, porque é muito rica, né? Manuel Filomeno de Miranda, ele traz vários pontos, que eu acho que cada história é um seminário para a gente poder estudar, né? Mas, assim, tem você falou um dos acontecimentos que, inclusive, teve a interseção do plano de duas formas. Um grupo que queria prejudicar e um grupo que intercedeu para ajudar, né? Mas também há um acontecimento de um desencarne de uns jovens. Não tem um dos capítulos, é o desencarne de uns jovens que sofrem um acidente. Aí eu lhe pergunto, teria como ser um acidente ou foi um planejado, né, reencarnatório desses jovens, ou foi um antecipado reencarnatório? Isabel, aí é uma mistura, não é? De fatos, não é? Esses jovens, eles não estavam vibrando no mesmo padrão vibratório, né, que os dois casais. Eles estavam, digamos assim, estavam quase na mesma sintonia.
E para os obsessores que ali exerceram provavelmente uma vingança, não é? Concluíram o seu desejo e eles sucumbiram. Lógico que aqueles que provocaram assumiram um compromisso muito grave, não é? Mas, por outro lado, poderia também ter soado o momento deles retornarem. Seria bom até retornar esse capítulo, que eu não tive tempo de hoje retornar. Eu li há muitos anos esse livro, né? Lembrei desse casal, né? A história foi muito marcante para mim. E tem outros casos. Tem um caso muito interessante de um médico, o doutor Arthur, muito amigo do doutor Bezerra de Menezes, também desencarnado, que pede ajuda. O doutor Bezerra ele instalou o hospital de campanha no Campo de Santana, lá no Rio de Janeiro, que é um bosque, podemos assim dizer, no pleno centro da cidade, de frente para o maior hospital pronto-socorro, que é o Souza Aguiar. Então, como no Souza Aguiar entravam muitos feridos, o hospital de campanha estava ali ao lado, para atender aos que desencarnavam ou aqueles que poderiam ser auxiliados, porque nem todos podem ser auxiliados. A gente tem que ver também a lei de causa e efeito, não é? Então, o doutor Arthur pede socorro mentalmente e o doutor Bezerra vai. A filha dele estava encarnada ainda e cortou os 2 pulsos, só que ela foi socorrida e no hospital Souza Aguiar, os médicos não conseguiam parar o sangramento porque do outro lado estava um obsessor que queria que ela desencarnasse. Levou-a ao suicídio e queria que ela concluísse, né, desencarnando. E o doutor Bezerra vai, quando chega, quando viu o doutor Bezerra, disse as mesmas asneiras que aquele outro que nós lemos agora há pouco. E o doutor Bezerra não entrou em discussão com ele, ficou em silêncio, porque os espíritos superiores, eles não batem boca com os outros, né, que é aqueles mais agressivos. E ele ficou em prece. E, de repente, ele volta e diz assim, em nome de Jesus, largue essa moça. Aí ele falou com firmeza. Quando ele falou com firmeza, o espírito levou o choque e caiu. Aí os médicos puderam fazer, não é, a contenção da hemorragia e dar os pontos. E ela foi salva. E, nesse exato momento, vem uma entidade que ele amava e que não via há muitos anos. E essa entidade o abraça e ele acaba indo, deixando de continuar com a obsessão daquela jovem. Então, há muitos casos interessantes. Tem um caso de uma outra jovem, se não me engano, Noemi ou Naomi, o nome dela, muito interessante. Ela vai, é muito inocente, podemos assim dizer, e ela é envolvida também com os rapazes a drogam e ela acaba desencarnando também. Então, esse livro é fabuloso, tem muitas histórias interessantes que aconteceram durante o Carnaval, desse ano em que ele inicia essa tarefa. E, como a Isabel disse, nós recomendamos que procurem ler esse livro, que é muito interessante. Tá? Excelente, seu Alcides, excelente. Obrigado. Desculpa, Paloma, quando a gente liga o microfone, liga todo mundo ao mesmo tempo. É a sintonia. Alcides, então, tem mudança da vibração do planeta todo nesse período, Alcides? Demais, demais. Se nós pudéssemos ver as legiões que vêm, né, atender ao chamamento, isso é muito importante, atender o chamamento dos encarnados. Se os encarnados não pensassem nos vícios, né, no excesso de drogas, no excesso de álcool, no excesso de sexo, eles não sairiam de lá. Mas eles são chamados pelos pensamentos dos encarnados, que aproveitam esses dias para realizarem tudo aquilo que não conseguem realizar durante o ano. Então, realmente é um período que devemos ter muito cuidado, mesmo com esse falso carnaval, né, que vai acontecer a partir desse sábado,
nós devemos ter muito cuidado, principalmente os médiuns que trabalham em reuniões mediúnicas. Não vamos evitar o mundo, mas vamos ter cuidado. Não vamos entrar em locais de muita agitação, porque nesses lugares eles estão em maior número e poderão nos prejudicar, não é? Poderão nos assediar. Lógico, se o médium for um médium consciente, que trabalha, ele terá proteção, como aqueles 2 casais tiveram. Mas se é uma pessoa que ainda está aqui e lá, com um pé aqui e outro lá, aí eles podem exercer essa opressão sobre nós. E a coisa pode ficar séria. Tá? Exatamente. Eu acho que é engraçado, uma vez eu estava fazendo uma exposição na Casa Espírita, e aí as pessoas falam assim, não, mas a gente tem que ir para o mundo, o espírito tem que estar no mundo. Sim. Aí a gente pergunta assim, e quem de nós tem a condição espiritual que Jesus tinha para estar naqueles festejos? Exatamente, né? Exatamente. Se nós estudamos a doutrina, sabemos que existe o padrão vibratório, existe sintonia mental. E se nós sabemos disso, nós vamos entrar, não é? Aqueles que não sabem são protegidos pela ignorância. Muitas vezes são amparados sem saberem. Mas nós que já sabemos, a coisa fica diferente. Então, se eu sei, por exemplo, que determinado lugar, aqui em Fortaleza, à noite é perigoso, como lá no Rio de Janeiro existem muitos lugares perigosos, eu não vou me expor, não é? Se eu tenho um pinguinho de inteligência, eu não vou entrar naqueles lugares para quê? Para mim ser assaltado, ser fuzilado? Não. Lá no Rio de Janeiro, se você entrar por descuido, por erro, numa favela, você é metralhado. Não é? Então, as pessoas que moram no Rio de Janeiro já sabem, mas um turista às vezes não sabe. E é levado pelo GPS, sem querer, porque o GPS às vezes se engana, e já aconteceram muitos casos deles se perderem em determinadas favelas e serem fuzilados. A mesma coisa em relação ao carnaval. Se eu sei que, ao entrar naquele ambiente, aquele ambiente vai estar carregado de espíritos ignorantes, não vamos dizer que são maus, eles acham que aquilo é um bem para eles. Eles estão sequiosos de sentir o prazer do álcool, o prazer das drogas. Eles não podem mais fazer isso, mas eles podem utilizar os encarnados e se locupletarem dessas vibrações, que os satisfarão nesse momento. Então, se eu tenho conhecimento, eu não vou entrar num lugar como esse, porque eu sei que eu vou sofrer as vibrações. O médium é mais sensível, é mais sujeito a essas vibrações. Então, é questão só de inteligência, não é? De bom senso, acima de tudo. Tá? Isso. E completando ainda a sua fala, o André Luiz, ele tem uma mensagem que é bem voltada para essa nossa responsabilidade. Eu só fiz um recorte aqui de uma frase dele que diz assim, Alcides: não cabe análise sob a ótica de proibições ou cerceamento de vontades. Quer dizer, não é para a gente estar olhando o que é que o outro fez ou deixou de fazer. Não, de jeito nenhum. Aí ele continua assim: todos somos livres para fazer as escolhas que julgarmos convenientes. Porém, aí é onde está a vírgula. Não podemos nos esquecer de que igualmente somos responsáveis. Sim. Individual e coletivamente. Se acontece alguma coisa com a minha família, se acontece alguma coisa com as pessoas que estão comigo, né? Pelas opções definidas em nossa vida. Então, há responsabilidade, sim. Agora, é diferente, como você citou, se você vai com a família, fazer naquele momento em que vai fazer um momento familiar, aproveitando só o feriado, né? Mas o ideal qual é? Nós que temos essa responsabilidade com a Boa Nova, é a gente manter esse sistema vibracional. Haja vista esse momento que está tão periclitante, inclusive ali na Europa, né, que a gente está preocupado.
Isso. Não é com os nossos irmãos lá longe, não. É porque reverbera em nós. Isso. O que acontece antes, quando se falava na Covid, a Covid está lá do outro lado do planeta. Chegou aqui rapidamente. Rapidez. E agora a gente está falando de uma guerra em que envolve, não é só o plano material, não. Envolve o plano espiritual, não é isso, Assis? Com certeza. E os planetas que se avizinham a nós. E outra coisa importante que eu ia esquecendo de dizer, a nossa condição evolutiva ainda é muito rasteira. Nós possuímos um verniz de conhecimento e pouquíssima vivência. Então, nós somos muito frágeis. Esses espíritos, eles podem nos seduzir tranquilamente. Podem nos seduzir e baixar a nossa vibração e entrarmos na sintonia dele e jogar tudo que nós, fora, tudo que nós aprendemos. Um doutor Bezerra, um Manuel Filomeno de Miranda podem entrar nesses ambientes tranquilamente. Eles não vão sofrer nada. Agora, nós encarnados, que pela primeira vez, talvez, estejamos aprendendo esses conceitos de vida eterna, nós somos muito frágeis ainda para enfrentar essa onda e sair ileso. É muito difícil. Nós tivemos no movimento espírita, infelizmente, um companheiro que era unha e carne de Chico Xavier, que era o Valdo Vieira, e que cedeu aos encantos de uma mulher, que foi antecipadamente dito para ele que ele cederia aos encantos dela, e ele cedeu mesmo. Ele não acreditou quando o Chico disse, meses antes, e acabou acontecendo. Então, por aí a gente pode ver, o Valdo era um médium excelente. O Chico recebia uma página em Pedro Leopoldo, do livro, ele recebia outra em Uberaba. Evolução em Dois Mundos, Sexo e Destino, e várias obras ele receberam em conjunto. Quer dizer, ele estava num nível de mediunidade muito próxima da do Chico, mas ele não tinha a humildade e a vivência mediúnica do Chico, e ele cedeu. Então, quem somos nós para dizer que vamos e não vamos sentir nada? Temos que ter humildade, né? O negócio é sério. Exato. E Emmanuel ainda fala assim, que seria muito bom, seria uma ação altamente meritória se a gente empregasse essas verbas que gastamos, esses festejos, na assistência social. Naquele que necessita de pão, aquele que necessita de carinho. E as orações, é bom sempre a gente lembrar os postos de socorro, né? Vocês vamos deixar as nossas casas abertas, fazer as nossas orações pelos irmãos. Isso é mais importante. Os prefeitos, não só das cidades do interior, aqui do Ceará, mas principalmente das grandes capitais, os olhos crescem nos turistas, que vai entrar muito dinheiro. Mas depois do carnaval, o que se gasta com saúde é muito maior do que... Aliás, 9 meses não. Um mês depois, o número de abortos é imenso. Tema da semana que vem, né? Então, é imenso, gente. O número de pessoas que contraem AIDS, doenças infecto-contagiosas pelo sexo, é muito grande. Então, é muito maior do que o dinheiro que entra. Mas os prefeitos, eles estão de olho no dinheiro que está entrando. Depois de quem ficar doente, que se dane, que se lasque. Não é? É assim que eles pensam. Mas nós, espiritistas, pensamos diferente. Um dia chegará, Isabel, um dia chegará que nós realmente desviaremos esse dinheiro para finalidades mais úteis. A gente tem que sair da caixa, né? Deixar de ver o pão e o circo. Isso. E respeitando, acima de tudo, quem gosta de carnaval, que ainda prefere o carnaval, nós respeitamos do fundo do coração que eles realmente continuem pensando assim. Até que um dia, como nós, que aqui estamos falando,
pensarão diferente também. Seu Alcide, Chico, eu desdobrei aqui. Perdão, gente, perdão, me desdobrei. É um tema muito bom, seu Alcide. Eu vou fazer a minha pergunta bem breve. Pois não. Sabemos que o nosso planeta fica com a vibração baixa. E Sim. o pós-carnaval? Porque sabemos que tem a quaresma. E como fica o pós-carnaval? A vibração, ela continua ou gradativamente ela vai melhorando até o Natal? Até o meados do século XX, o carnaval terminava na quarta-feira de cinza. Hoje, ele não termina mais na quarta-feira. Ele se prolonga 1 ou 2 semanas depois. E durante o ano inteiro, né? Tem os fortais, tem os carnavais fora de época. Então, a coisa continua, infelizmente. Aqueles que são religiosos procuram as igrejas, procuram os templos, muitos arrependidos verdadeiramente, outros falsamente, mas já é alguma coisa. Mas as coisas mudaram muito. Hoje em dia não tem mais, o carnaval é o ano inteiro. Então essa vibração permanece o ano inteiro, infelizmente, né? Seu Alcides, gente, mais alguma pergunta, gente? Vocês não tem mais pergunta, não? Pois então tá, né? Seu Alcides, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações. Opa, chegou uma perguntinha, eu gosto é assim, aos 45 do segundo tempo. Fala, Iraci, que seu Alcides lhe escuta. Oi, Alcides, é um prazer estar aqui com vocês, contigo. E é uma questão muito interessante sobre o carnaval e a questão vibracional que reverbera como você disse, é o ano inteiro, certo? E as pessoas, assim, principalmente os jovens, que entendem que se divertir é fazer os excessos, né? E que não veem diversão que não seja o carnaval, ou então com os excessos. Porque você pode brincar sem os excessos, como você disse, e a gente vê no século passado, era uma festa de família, uma festa de salão, que as pessoas se fantasiavam, e não existia pelo menos do jeito que hoje tem, certo? O livro do André Luiz, que fala sobre ondas, que é o mecanismo da mediunidade, ele é muito interessante quando ele coloca que, além do planeta, as ondas eles reverberam no universo, certo? E atingem outros mundos. O que você me diria em relação a isso e a mensagem para o jovem? E entenda que pode haver diversão sem excessos. Pode sim, Iraci, pode. E a gente tem notícias, né, que muitas igrejas evangélicas, eles fazem festas, não é? Com o carnaval que eles chamam de carnaval cristão, não é? Em que as músicas, em que as famílias, não é? Brincam, ali as crianças brincam com respeito. Mas, infelizmente, a mídia, né? A mídia que fica o tempo todo bombardeando, né? com propaganda de cerveja, propaganda de bebidas, não é? Que são drogas lícitas, né? Incentivadas pelo governo, que recolhe imposto em cima disso, muito alto. Então, fica difícil, porque o jovem ele não tem outro conhecimento a não ser o da mídia, não ser o do mundo. Aí ele entra nessa samsara, não é? Nessa roda viva, e acaba se prejudicando, tanto materialmente como espiritualmente, porque ele entra no vício ali, na juventude, e depois vai se tornar um adulto dependente do álcool, dependente da droga, e só Deus sabe o que poderá acontecer com ele nessa existência. Infelizmente, Iraci, mas seria bom
que a juventude pensasse, ouvisse mais os mais vividos, as experiências dos mais vividos, e não entrassem nesse caminho que não tem saída. É só entrada. A saída, infelizmente, é na dor, né? Excelente, senhor Alcides. E eu gostaria primeiramente, agradecer pela presença, pela atenção, pelo cuidado, também de disponibilizar sobre esse tema tão importante para quem está ouvindo, cada ouvinte, por onde estiver, ouvir sobre o Carnaval. E eu gostaria que o senhor fizesse brevemente as considerações finais para a gente fechar com chave de glitter, não é de ouro, é de puro glitter. Bom, minhas considerações finais primeiramente, de respeito aos que pensam diferente daquilo que nós conversamos aqui, respeitamos esses pontos de vista, não queremos fazer a cabeça de ninguém, simplesmente expusemos aqui o pensamento do que existe do outro lado do Carnaval, do lado invisível, mas seguindo os postulados espíritas que não proíbem nada, que conscientiza, a doutrina espírita conscientiza, mas não proíbe. O único adversário da doutrina espírita se chama materialismo. O resto é por nossa conta. O que prejudica o homem é o excesso. Então, todo excesso é prejudicial. Respeitando, né, o necessário, viveremos bem. Então, muito obrigado pela atenção, né, que nos dispensaram, a permissão de entrar no lar de vocês, né, acompanhar, através dessas palavras, que são palavras muito humildes, muito pequenas, né, diante do conhecimento extraordinário que é a doutrina espírita. Estudem, procurem ler esse livro, que realmente ele trará um conteúdo muito maior do que as minhas palavras. E que a paz de Jesus permaneça com todos.